Olá, boa tarde para você que segue acompanhando a programação da HIT. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil desta quinta-feira, dia 13 de julho. Vamos começar essa edição com uma informação importante aqui de São Paulo. Para proteger pessoas em situação de rua nesta época de frio, o governo vai abrir um abrigo emergencial para a população a partir de hoje a sábado. A Defesa Civil prevê frio e temperatura mínima de 8 graus na capital paulista e região metropolitana de São Paulo durante as madrugadas de sexta, sábado e domingo. E por isso, sempre que são emitidos alertas de temperaturas iguais ou inferiores a 10 graus, a estação Pedro II oferece abrigo, cama, cobertores e roupas de frio para quem não tem como se aquecer, além de refeições como janta e café da manhã. E para completar essa notícia e ficar ainda melhor, as pessoas em situação de rua poderão levar seus animais, que também vão ganhar ração. Talvez você não saiba, mas muitas pessoas não aceitam ir para abrigos porque não podem levar seus fiéis companheiros. E quem sabe agora isso não vire rotina. E falando em temperaturas, aqui é inverno e lá na Europa é verão. E por causa dessa estação mais quente, uma onda de calor extremo está atingindo o sul do continente nesta semana e deixando as autoridades em alerta. São esperadas temperaturas acima de 40 graus em ao menos 5 países, como França, Espanha, Grécia, Croácia e Turquia. A situação poderá ser ainda pior na Itália. Por lá, os termômetros poderão atingir incríveis 48 graus Celsius. O país atingiu o alerta vermelho para 10 cidades, incluindo a capital Roma, Bolonha e Florença. Ontem, um homem morreu no norte do país após passar mal por causa do calor. A onda de calor preocupa muito o continente europeu. Em 2022, mais de 60 mil pessoas morreram entre os meses de maio e setembro. Somente na semana de 18 a 24 de julho do ano passado, mais de 11 mil pessoas morreram por causa do calor. Foram registrados recordes de temperatura, incêndios e forte seca no período, que foi considerado o verão mais quente da história da Europa. Nos 5 primeiros meses do ano, houve um aumento de 13% no número de infrações nas rodovias brasileiras. Isso significa 400 mil multas a mais, se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, foram 2.100.000 infrações registradas de janeiro a maio de 2023, contra 1.800.000 em 2022. E o principal motivo da multa é por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, que disparou em 70% neste ano. De 448.426 infrações registradas em 2022, o total passou para 760.723 em 2023. A explicação para o aumento das infrações por excesso de velocidade está ligada a uma fiscalização mais ostensiva nestes primeiros meses do novo governo. No ranking das infrações do ano passado para cá, houve pouca alteração. Em primeiro, excesso de velocidade em até 20%, que é considerada infração média, com valor de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Em segundo lugar, está a de velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%, que é infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos descontados da carteira. A novidade é a multa por dirigir veículo manuseando o celular, que passou da 30ª posição para a 27ª, com leve aumento dos flagrantes, de 17.764 para 17.992 nos primeiros 5 meses deste ano. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47. Atualmente, são 1.461 trechos para fiscalização de velocidade por meio de medidores do tipo portátil em todos os estados da federação, sendo 207 trechos urbanos e 1.254 trechos rurais, de acordo com o site da Polícia Rodoviária Federal. E agora, Minuto da Economia desta quinta-feira. Existe um ditado que diz: devo, não nego, pago quando puder.
quando alguém olha para o vizinho com desdém, deveria olhar o próprio espelho, pois todos nós somos devedores. Ainda mais quando temos informações de relatórios como o da ONU sobre o valor da dívida pública de todos os 193 países do mundo. Passa dos 440 trilhões de reais. É o maior da história. O valor aumentou mais de 5 vezes nas últimas 2 décadas, superando a taxa de crescimento econômico e que pode ser justificado também pelos empréstimos que os países fizeram para combater crises como o da pandemia de Covid. E olha só, de cada 10 brasileiros, 3 apresentam gordura no fígado, uma condição em que o órgão se torna também um depósito de gordura, causando uma série de problemas, podendo ter complicações como a cirrose e o câncer de fígado. Também chamada de esteatose hepática, a gordura no fígado é um distúrbio que se caracteriza pelo acúmulo de gordura no interior do hepatócito células. Especialistas apontam que 25% da população brasileira apresentam a condição. Além disso, um estudo recente que contou com a colaboração da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul detectou que a esteatose hepática aumenta em 30% o risco do desenvolvimento de diabetes. Embora seja normal ter alguma quantidade de gordura no fígado, quando esse índice ultrapassa 5%, é necessário buscar tratamento adequado. De acordo com o Ministério da Saúde, nos quadros mais leves, a doença se apresenta como assintomática. Porém, em quadros intermediários e mais avançados, nos quais ela já tomou conta do órgão, alguns sintomas tendem a aparecer. Alguns sinais estão conectados diretamente com o estado de desenvolvimento da doença. Por isso, é importante diferenciar. No intermediário, é normal os pacientes sentirem dor na parte superior do abdômen, perda de apetite, sensação de cansaço e fraqueza frequentes e dor de cabeça constante. Enquanto no estágio avançado, em que o fígado já está inflamado e com fibrose, os principais sintomas são hemorragias interícia, pele e olhos amarelados e alterações do sono. E hoje, dia 13 de julho, é o Dia Mundial do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conhecido como TDAH. A data foi estabelecida para aumentar a conscientização sobre o déficit, que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ainda há muitas dúvidas e preconceito em torno do TDAH. Segundo uma publicação feita na Revista Brasileira de Psiquiatria, são muitos os pacientes que não têm o diagnóstico e, por consequência, não recebem o tratamento adequado. Daí a importância da conscientização sobre esse transtorno. Para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a doutora Brígida Barreto, que é psiquiatra e psicanalista. Doutora, muito obrigada por nos atender. Já vamos começar falando o que é o TDAH? Sim, o TDAH ele é caracterizado dentro do manual diagnóstico de DSM como transtorno de neurodesenvolvimento, caracterizado pela questão de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Dentro da desatenção, temos vários critérios diagnósticos que precisam ser completados para fechar o diagnóstico. Dentre eles, os mais importantes, a gente destaca: a pessoa não tem atenção nas aulas, ela não consegue prestar ali atenção numa relação de interação interpessoal, parece que ela está desatenta, ela não consegue ter uma organização, né? Tende a parecer que está procrastinando muitas vezes algumas questões da sua vida, tanto na área acadêmica, laboral ou pessoal, né? E esses critérios podem estar somados, né, da desatenção com a hiperatividade ou impulsividade, né? Impulsividade, muitas vezes a pessoa não consegue ficar quieta, parada, mexe as mãos, né? Muitas vezes uma impulsividade frente à resposta com outras pessoas, né? Tende a confundir, às vezes, em crianças mais jovens com transtorno desafiador opositor ou transtorno de conduta. Mas para completar o diagnóstico, tais sinais e sintomas precisam estar presentes pelo menos 6 meses, né, antes dos 12 anos. Mas podem ser também diagnosticados mais tardiamente, na adolescência ou na vida adulta. Como é o tratamento, doutora? O
O tratamento pode estar baseado na parte cognitiva, comportamental, que é o suporte psicológico, neuropsicológico, terapêutico, e também o psiquiatra tem algumas medicações a serem ofertadas ao paciente para aliviar os sintomas e buscar o foco da remissão total desses sintomas. Tá certo, doutora Brígida Barreto, muito obrigada pelas suas informações tão importantes sobre esse transtorno que é muito mais comum do que se imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o TDAH acomete pelo menos 3% da população global. E eu fico por aqui, mais notícias daqui a pouco às 6h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto ao lado de Alexandre Giaqueto ao vivo no Jornal das 22 e esperamos por você. Obrigada pela companhia e uma excelente fim de quinta-feira. Tchau.